Santo nessa casa, diga amém. Quantos que estão desejosos da palavra do Senhor, diga aleluia. Então se prepare, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar grandemente aos nossos corações, amém? Você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, abra comigo lá no livro de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Marcos, capítulo de número 8, versículo 22. A minha versão é a NVI. E diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhes foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Algumas versões acrescentam: nem conte nada a ninguém no povoado. E você pode sentar, mas senta aplaudindo ao Senhor. Hoje à noite, de nós falarmos de Jesus, um homem que, o Deus que se despiu da sua glória, veio à terra como homem e fez muitos milagres. E aqui nós vemos mais um milagre que o Senhor Jesus fez na sua caminhada. E a epígrafe já começa dizendo que o que acontece é que é a cura de um cego em Betsaida. E se você ler alguns versículos antes, você vai ver que os fariseus pediam sinal a Jesus. Os fariseus, eles quando viam Jesus, eles pediam um sinal para mostrar que de fato ele era tudo aquilo que diziam que ele era. E Jesus dá uma resposta dura para eles. Diz que eles não iriam receber nenhum sinal. Jesus fala: por que esta geração pede um sinal milagroso? E ele diz: eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. E Betsaida é a cidade em que Jesus entra. Logo após ele repreender os fariseus, ele vai para Betsaida. Betsaida foi uma das cidades condenadas por Jesus por sua falta de arrependimento. E apesar dos milagres que foram realizados ali, ela foi condenada por Jesus. Lá em Mateus 11, 21 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Isso estabelece Betsaida como um lugar de incredulidade. E toda vez que nós estamos num lugar de incredulidade, as pessoas sempre vão sinal para crer naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo falado. Mas eu não creio que isso é para mim. Senhor, se for teu, faça. Senhor, se for o Senhor mesmo, então que eu veja. Ou seja, Betsaida, ela não estava, para ela não era o suficiente aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus estava fazendo, e ela pediu um sinal. Mas Jesus, ele diz que nenhum sinal eles teriam. E nós, nesse exato momento, vivemos uma geração que o tempo todo pede sinais ao Senhor.
Mas é uma geração que pede sinais, mas não sabe, não consegue respeitar orientações de liderança. Pedem sinais, querem ver sinais sendo produzidos, mas não querem ter uma vida com Cristo. Uma geração que só quer viver de sinais. Mas o problema é que sinais e maravilhas não são garantias de salvação. Eu vou repetir para que você grave isso. Sinais e maravilhas não é garantia de salvação. A palavra de Deus diz que naquele dia o Senhor vai chamar as suas ovelhas, colocará elas à direita, e aqueles que estão condenados virão para a esquerda, e no meio desses alguns vão dizer: mas Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, no teu nome expulsamos demônios, curamos pessoas. Mas a palavra do Senhor diz: aparta-te de mim que eu não te conheço. Sinais e maravilhas não são garantia de salvação. Então, pastor, o que garante a minha salvação? É ter relacionamento com aquele que faz os sinais. É ter relacionamento com Jesus. E depois de pedirem sinais, Jesus, depois de um sermão duro que Jesus dá para os fariseus, ele vai para Betsaida e aquele povo traz um homem que era cego. O cego, ele até estava em Betsaida. Preste atenção, o cego, ele estava em Betsaida, mas ele não era de Betsaida. Se você continuar lendo a leitura, no último versículo que nós lemos, Jesus diz: não entre no povoado e nem fale com aquele povo do povo. Irmão, se ele mora ali, como que ele não vai entrar no lugar onde ele mora? Então, a própria palavra, ela já mostra para nós que aquele homem não era dali. Aquele homem não era de Betsaida. Ele estava em Betsaida, mas o lugar dele não. Você está num momento de dor, mas o lugar da dor não é o lugar estabelecido por Deus para a sua vida. Você pode estar passando pela prova, mas a prova não é o teu lugar. Você está vivendo uma dor, mas a dor não é o seu lugar. Você está em Betsaida, mas você não é de Betsaida. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós somos passageiros nessa terra. E se nós estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso lugar, tem algo melhor para nós. Nós não somos cidadão daqui. Aquele homem não era cidadão de Betsaida. Betsaida ali representava o lugar da dor dele, o lugar onde ele ia pedir esmola, o lugar onde ele ia para ser ajudado por alguém. Mas o Senhor, ele nos trouxe aqui para nos dizer nessa noite: Betsaida não é o teu lugar. A incredulidade não é o seu lugar. A falta de fé não é o seu lugar. Vira para quem está do teu lado e diz: Betsaida não é o seu lugar. Então, saia de Betsaida. Betsaida não é o meu e o seu lugar. Aí Jesus, a gente percebe aqui no versículo 23 que aquele homem tinha uma base de apoio. Por quê? Porque quando Jesus chega em Betsaida, pessoas levaram ele até Jesus. A gente sabe que um cego tem dificuldade para se locomover, ele precisa de ajuda, porque senão ele vai esbarrando, ele pode cair. E a palavra diz que algumas pessoas levaram ele. Ou seja, aquele cego, ele tinha uma base de apoio. E o que me chama a atenção é que Betsaida aqui representa um ambiente de incredulidade. Aquela aldeia, a aldeia de Betsaida, representa um ambiente de incredulidade. E o ambiente de incredulidade, ele impede que na nossa vida a obra seja completa. A cura só é concluída fora da influência negativa do local.
Marcos 8, 23, que nós acabamos de ler, mostra Jesus tomando o cego pela mão e levando ele para fora da aldeia. Sabe o que isso nos ensina? Que algumas pessoas não participarão do seu processo de milagre. Eu vou repetir para você gravar isso. Algumas pessoas que caminharam contigo, que foram a tua base de apoio, não participarão do teu processo de milagre. Por quê? Porque essas pessoas que estão enraizadas aqui em Bethsaida. E nem todo mundo vai estar preparado para ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida, nem vai estar preparado quando um milagre acontecer na sua vida. É por isso que muitas das vezes, quando o Senhor Ele quer nos tratar, quando o Senhor Ele quer abrir a nossa visão, Ele nos leva para um lugar solitário. Parece que estamos sós. Parece que nos abandonaram. Parece que nos rejeitaram. Por quê? Porque toda vez que o Senhor quer abrir a nossa visão, Ele vai te tirar do lugar de incredulidade, onde as pessoas podem querer matar a sua fé, te levar para um lugar que para os olhos humanos é até um lugar solitário, mas é um lugar onde Jesus está, e ali Ele te trata, ali Ele te cura. Então certas pessoas não irão participar do teu processo de milagre. Então vira para quem está do seu lado e diz: te prepara, porque você vai ter que abrir mão da sua base de apoio. A base de apoio daquele cara chegou até Jesus e disse: toca nele. Eles falaram o seguinte, Jesus suplicando-lhe, eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Base de apoio, trouxe o cego até Jesus e suplicaram: toque nele. A gente precisa entender o seguinte: se você ler aqui, Jesus não tocou naquele homem da maneira que aquele povo pediu. Jesus estendeu a mão para ele e tirou ele dali. O que nós aprendemos com isso? Que nem sempre Deus vai fazer da maneira que nós queremos que Ele faça. Nem sempre o jeito que a gente quer que Jesus faça o milagre, Ele vai fazer. Porque Ele tem formas diferentes de trabalhar. Para uns Ele trabalha de uma forma, para outros Ele trabalha de outra. Então aquele povo que era incrédulo, que queria um sinal, eles já vieram já estabelecendo para Jesus como que eles queriam que o milagre fosse feito. Fala: olha Jesus, tem um cego aqui, que tu faz milagre mesmo, toca nele. Aí Jesus faz o seguinte, Ele nem responde, Ele pega na mão do homem e tira ele dali. Porque no lugar da incredulidade não é possível que o milagre aconteça. O teu milagre não vai acontecer em ambientes que tem pessoas que não creem, que não têm fé suficiente que Deus possa fazer um milagre na sua e na vida dele. Aqui tem um povo que enxerga e um cego que tinha esperança. E Jesus tira o cego do meio do povo, porque aquele povo não podia ver o milagre que ia acontecer na vida dele. Por quê? Porque tem pessoas que somente enxergam, mas não têm visão. E a gente vai ver que enxergar é diferente de ter visão. Calma, aguenta aí. Jesus não tocou nele, mas estendeu a mão e segurou a mão do cego. E a gente sabe que todo cego anda com dificuldade. E é por isso que ele tinha essa base de apoio. Mas o objetivo daqueles que o ajudavam não era somente o ajudar de verdade, mas era satisfazer a necessidade que eles tinham para poder crer. Eles queriam um sinal. E é por isso que eles levaram o cego até Jesus. Sabe o que a gente aprende com isso? Nem todo mundo que diz que é seu amigo, que te diz, não, eu vou te ajudar, está te ajudando de coração voluntário. A maioria das vezes é porque ele espera algo em troca. Aquele povo era tão incrédulo que eles precisavam ver um milagre na vida do outro. Quem aqui conhece alguém que, ou já escutou alguém falar assim, não, você vai, se der certo eu vou. Sai de Bethsaida, porque Bethsaida não é teu lugar. Sai de Bethsaida, porque a incredulidade não é o teu lugar. Quantas são as pessoas que a gente conta um projeto e a gente até chama para participar conosco,
Mas a pessoa fala, olha, eu não sei se vai dar certo. Faz o seguinte, você vai. Se não der certo, se der certo, eu vou também. Se não der certo, sabe o que ele fala? Você foi porque você quis. Eu não falei para você ir. Sabe o que é isso? É povo de Betsaida. Betsaida não é o seu lugar. Deus não vai fazer milagre enquanto nós estivermos em Betsaida. Deus não vai operar. Deus não irá cumprir aquilo que Ele nos prometeu enquanto nós não sairmos de Betsaida. Só que eu entendo que tem pessoas que um cego tem dificuldade de se locomover. Tem uma grande diferença entre alguém que enxerga e alguém que não tem visão. Aquele povo não tinha, enxergava, mas não tinha visão. O cego, ele não tinha visão, ele não enxergava, mas Jesus iria lhe dar a visão. Mas para isso, por ele ser cego, por ele precisar de uma base de apoio, que Jesus faz? Jesus pega ele pela mão e tira daquele lugar. Vai ter pessoas que vão ser arrancadas de alguns lugares. Lembra de Ló? Ló, olha só, sai daí. Sai de Sodoma, pega a sua família, sai de Sodoma, porque o juízo vai vir. Se você não sai, eu não posso fazer nada enquanto você estiver aí. Deus está falando para algumas pessoas, sai desse ambiente, sai desse lugar que eu não te coloquei, porque eu só posso fazer o juízo. O juízo só vai depois que você sair daí. Imagina, irmão, Abraão pedindo por Sodoma. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade, tendo 10 justos lá. E Jesus diz, Deus diz, se tiver 10 justos, por amor a esses 10, eu não vou destruir a cidade. Só que o problema de Sodoma é que não foi encontrado nenhum justo ali, a não ser alguém que era descendente de quem tinha promessa. Às vezes a gente acha que está sendo abençoado fazendo tudo errado, escolhendo errado, indo por lugares errados. Só que o que a gente não sabe é que essa bênção que estamos vivendo é fruto de alguém que orou por nós, é fruto de alguém que tem bênção. E a gente se confunde e acha, eu sou abençoado, mas na verdade, alguém que orou por você foi abençoado e você foi abençoado por tabela. Mas enquanto você não sair do lugar que Deus não mandou você ir, você não irá prosperar, você não irá viver o milagre. E Deus não vai poder fazer a juízo dele, porque tem alguém ali. Sabe o que eu aprendo com isso? O problema, irmão, não é o pecado. O problema não é o lugar, o bairro está cheio de pecadores. É a ausência dos justos. Deus destruiu Sodoma, não foi porque Sodoma estava em pecado, foi pela ausência dos justos. Será que nós estamos sendo justos no bairro que a gente está vivendo? Por que o Rio de Janeiro está sofrendo tantas lutas? Será que está faltando justo no Rio de Janeiro? Deus tem me confrontado nesses dias. Mas eu fiquei alegre por um motivo. No dia que estava pegando fogo no Rio de Janeiro, nosso bairro estava feliz, nosso bairro estava tranquilo. Sabe por quê? Deus estava falando no meu coração, enquanto tiver um justo, eu não entro. O juízo não chega. Deus quer nos levantar como justos para essa geração. Deus quer nos levantar. Não importa, Noé estava no meio de uma geração totalmente perdida. E ele foi o justo. Ele foi aquele que o Senhor olhou e viu justiça. E através de Noé ele decidiu continuar a humanidade. Deus, ele só está procurando o justo. O problema de muitas coisas que está dando errado, porque os justos estão se calando. Os justos estão se acovardando. Os justos já não evangelizam mais. Os justos já não pregam mais a palavra da verdade, porque tem gente que estão com comichões no ouvido, não consegue ouvir. Os justos estão apenas em 4 paredes. O problema, Sodoma, ela só foi destruída porque faltou justo, não foi por causa do pecado, não se engane. Mas onde tem o justo, o Senhor, ele entra com providência. Onde tem o justo, o Senhor, ele entra com misericórdia. Então, que nós possamos andar na justiça de Deus.
início do milagre está nas mãos estendidas de Jesus. Entenda, às vezes a gente reclama por conta de alguns reboliços que acontecem na nossa vida. A gente está fazendo tudo certinho, ou não estamos fazendo tão certinho assim. Aí o Senhor, Ele vem, passa um vento na nossa vida, tira a nossa base de apoio, e a gente não entende. A gente fala, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? É porque antes do milagre acontecer, o Senhor vai tirar a sua base de apoio. Antes do milagre, a luta, a prova, é a preparação de Deus para que você experimente o milagre na sua vida. Algumas coisas Deus só vai liberar quando você largar a sua base de apoio, a base incrédula que está ao teu redor. Jacó, quando ele está lá no Val de Jaboque, que ele está lutando com o anjo, e o anjo diz, me solta, que já é chegado o amanhecer e eu preciso ir embora. E Jacó diz, eu não saio enquanto eu não for abençoado. Qual é o lugar que o anjo toca? O anjo toca na juntura da coxa. A juntura da coxa é onde traz a base de apoio para o seu corpo. Já viu uma pessoa que quebra o fêmur? Ela tem dificuldade de andar. Algumas ficam até de cadeira de roda. Antes do milagre acontecer, antes da bênção chegar, Deus está dizendo, eu vou tirar a sua base de apoio, eu vou te quebrar. O vaso, quando ele está rachado, ele precisa ser quebrado, moldado e refeito. O Senhor, Ele está dizendo, se prepara, porque eu vou tirar do teu redor pessoas que não estão preparadas para ver o teu milagre. Eu irei quebrar a sua base de apoio, eu irei te levar para o secreto, e no secreto eu irei restabelecer a sua visão. Mas para Deus restaurar a sua visão, Ele precisa te tirar de perto de quem só enxerga. Diga para quem está do seu lado, para Deus restaurar a sua visão, Ele vai precisar te tirar de perto de quem só enxerga. Aquele povo, ele até enxergava. Aquele povo, eles viam sinais e eles viam milagres. Só que a diferença de quem enxerga e de quem tem visão é a seguinte: quem enxerga vê sinais e vê milagres, mas quem tem visão vê os sinais e por isso vive os milagres. Eu vou repetir: quem enxerga vê sinais e vê o milagre, mas quem tem visão vê sinais e vive o milagre. A diferença é essa: quem tem visão vive o milagre. Quantos tem visão aqui nessa noite? Quantos tem visão para ir viver o milagre nessa noite? Então Deus, Ele não quer que você somente enxergue, Ele quer que você tenha visão. Quem tem visão, ele vê os sinais e por isso ele vive os milagres. Porque quem tem visão enxerga além dos olhos, e por enxergar além dos olhos, ele toma ações de fé que o credencia a viver milagre. Irmão, andar do lado de pessoas visionárias, quem não é visionário, quem não tem visão, não consegue andar com quem tem visão. Porque quem tem visão assusta quem não tem visão. Porque quem tem visão fala daquilo que ainda não existe. Fala daquilo que Deus lhe entregou, mas ainda não existe. E quem só enxerga está acostumado a ver o que existe, o que é presente. Então, visionário precisa andar com visionário. Pergunta para quem está do seu lado: você enxerga ou você tem visão? Porque se você só enxerga, irmão, você não pode andar com o visionário, porque ele vai te assustar. E sabe o que eu aprendi com essa palavra? É que quem enxerga também vai para o céu. Só que quem enxerga talvez não vai viver alguns milagres sobrenaturais. Existem milagres naturais, sim ou não? Por exemplo, se você está andando na rua, um carro desgovernado está vindo e você consegue sair da rota dele, é um milagre natural. Por quê? Porque o carro estava vindo e você saiu da frente. Mas quem tem visão vive milagres sobrenaturais. Por exemplo,
o celular sempre existiu? Não. Mas porque alguém um dia teve a visão de um aparelho que conecta uma pessoa no Brasil a uma pessoa lá no Japão, porque essa pessoa teve essa visão, essa pessoa começou a tomar uma ação. Porque ela tomou uma ação, ela começou a ver a provisão. E porque ela teve a provisão, o milagre aconteceu. E hoje na sua mão você tem um aparelho chamado celular. Então esse é um milagre sobrenatural. É quando algo que não existe, Deus faz acontecer na sua vida. É quando Deus traz à existência aquilo que não existe. E Deus está falando que Ele irá trazer na vida de pessoas que estão nesse lugar aquilo que não existe. Deus irá fazer com que pessoas vivam aquilo que ainda não existe, aquilo que somente está no céu. Ei, o Senhor diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, nem subiram ao coração do homem. É isso que eu tenho para você, é isso que eu tenho para sua casa, é isso que eu tenho para sua família. Então nessa noite o Senhor está ampliando a sua visão para que você enxergue aquilo que é sobrenatural. Mas para isso o Senhor diz: sai de Betsaida. Betsaida não é o seu lugar. O lugar da incredulidade não foi o lugar estabelecido por Deus para a sua vida. Saia de Betsaida. Irmão, quem enxerga vive pelo que está nos seus olhos naquele momento. Por exemplo, qualquer pessoa que eu perguntar aqui se quer ficar rica, vai dizer que. Mas tem pessoas que só vai acreditar se enxergar alguma provisão, se enxergar alguma coisa. Não, mas não tem como eu ficar porque as coisas não estão acontecendo. Ela precisa, pastora, ver o dinheiro para ela crer que Deus pode prosperar. Você sabia que existem pessoas que o dinheiro é a única coisa que elas têm? Eu vou melhorar para você. A coisa mais barata que Deus pode te dar é o dinheiro. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar isso para ele: a coisa mais barata que Deus pode te dar é o dinheiro. Entenda, irmão, você está escutando isso de uma pessoa que viveu algumas coisas boas na vida, passou por luta, Deus abençoou. E hoje eu posso falar com vocês com autoridade: a coisa mais barata que Deus pode nos dar é o dinheiro. Por quê? Entra numa crise na sua saúde para você ver. Você pode ter o homem mais rico do mundo, irmão. O dinheiro, ele até pode te dar acessos e uma qualidade de vida melhor, mas ele não pode te curar. Então a coisa mais barata que você pode ter é o dinheiro. A visão vale mais do que dinheiro. Por quê? Nós demos um exemplo aqui de alguém que pensou num telefone e se tornou um bilionário. Outro exemplo, alguém que pensou numa rede social quando nunca existiu na face da terra a rede social. Tudo era feito através de cartas. Enviava uma carta, levava dias para chegar em outro lugar. Aí alguém pensou: eu vou melhorar isso aí. E se criasse uma coisa que me conectasse instantaneamente com alguém que está em outro lugar, mas que eu pudesse ver ela, que a gente pudesse ter uma rede de apoio, uma rede de amigas. E porque essa pessoa teve a visão, hoje é uma das pessoas mais ricas do mundo. Então a coisa mais barata que você pode ter é o dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aí vem que a gente chega diante do Senhor e a gente fala: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Quando na verdade nós deveríamos falar: Senhor, amplia a minha visão. Porque a visão, ela vale mais do que dinheiro. Quem tem visão vive a provisão. Quem tem dinheiro até consegue pagar as contas, mas quem tem visão vive o extraordinário. Então a coisa mais barata que você pode ter é o dinheiro. É por isso que o visionário, ele multiplica o dinheiro que tem. E o tolo só gasta.
Porque o visionário, ele não fica comprando coisa para aparecer. O visionário, ele entende: eu não preciso me preocupar em mostrar ser uma coisa que eu não sou. É por isso que ele multiplica o que tem. Aí o tolo que só enxerga, vive pelos olhos, não, eu tenho que mostrar ser o que eu não sou. Porque quem enxerga quer ver a aparência. E é por isso que está passando por um momento de dificuldade. Porque a maioria das vezes, sabe o que acontece? A gente quer tentar mostrar ser uma coisa que não somos para agradar, comprando coisas que não precisamos para agradar alguém que nem gosta da gente. Enquanto o visionário, ele está preocupado em ampliar a sua visão, ampliar os seus recursos. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Vem na quarta-feira, que na quarta-feira a gente vai falar de dinheiro, amém? Quarta-feira nós iremos falar de empreendedorismo, de prosperidade. Então eu te aguardo aqui na quarta-feira às 20 horas. Mas o Senhor nos chamou nessa noite para ampliar a nossa visão. Quantos creem nessa palavra? E conversando com o Espírito Santo nessa tarde, eu perguntei: mas Senhor, então por que o Senhor não abriu os olhos daquele homem em Betsaida? É porque se Jesus abre os olhos dele em Betsaida, ele poderia ver coisas que iria contaminá-lo. É por isso que eu sempre falo: tome cuidado com esse negócio de ficar: mas eu vou para outra igreja porque aqui não está dando certo. Não, pastor, eu vim para a sua igreja, eu quero ficar na sua igreja porque Ei, não existe igreja perfeita. Entenda uma coisa: não existe igreja perfeita. E se você encontrar uma, não entra nela, porque senão você vai estragar ela. Então o Senhor, ele não abriu os olhos daquele homem em Betsaida, porque Jesus sabia, se abrisse os olhos dele, ele iria acabar sendo contaminado por aquilo que ele viu. É por isso que o Senhor, ele te tira de alguns ambientes antes de ampliar a sua visão, para que você não seja contaminado por aquilo que você vai ver. Imagina, Deus amplia a visão daquele homem, ele enxerga coisas erradas e aquilo rouba uma bênção que o Senhor deu para ele. É por isso que algumas pessoas vivem passando por lutas ou vivem como que fossem pessoas angustiadas. Parece que as coisas tudo dá errado. Sabe por quê? É porque você quer se meter em tudo. Você está querendo ver coisas que não era para você ver. Está querendo entrar em lugares que não era para você entrar. E quando você entra em lugares que não era para você entrar, você vai ver coisas que não era para você ver. E é por isso que você está passando lutas que não era para você passar. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. Imagina, cara, sabe o que me deixa impactado com Jesus? É que Jesus, ele tem uns métodos estranhos, né, de trabalhar. Jesus, eu não sei o que Jesus tem com a cuspida. Jesus está diante de um cego, vai lá e cospe no chão. Agora Jesus está diante de outro, vai lá e cospe no olho dele. Jesus tem uns métodos estranhos de trabalhar. Mas eu te pergunto, onde que estava o defeito daquele homem? Era nos olhos. Mas presta atenção numa coisa: a cuspida, quando a gente cospe em alguém, quando aqueles homens no passado cuspiam no chão ou cuspiam em alguém, isso era um sinal de desprezo. Só que Jesus aqui não está desprezando aquele homem, porque a cuspida, quem cospe em alguém se acha melhor e maior do que aquela pessoa que ele está cuspindo. É ou não é? Toda pessoa que chega e dá uma cuspida em alguém é porque se acha maior do que ela. Aí o Espírito Santo mostrou para mim que quando Jesus cospe nos olhos daquele homem que estava defeituoso, é como se Jesus falasse que quem está chegando aqui é maior do que você. É Jesus falando: olha,
Eu estou cuspindo nos olhos dele. Problema, eu estou cuspindo em você, porque eu sou maior do que você. É Deus falando para alguém nessa noite: o problema que você está passando, a luta que você está vivendo, o teu Deus é maior do que ele. É o Senhor falando: ei, problema, pode ir embora, porque eu cheguei. Eu sou maior do que você. Jesus é maior do que o seu problema. Jesus é maior do que o seu problema financeiro. Jesus é maior do que essa doença. Jesus é maior do que essa luta. Jesus é maior do que o abandono. Ele é maior, e por ele ser maior, ele tem autoridade sobre sua casa, sobre o seu problema, sobre a sua saúde. Ele tem todo o poder. Ele é maior. Ele é maior do que esse problema. Ele é maior do que essa luta. Então Jesus está enviando uma mensagem para esse problema. Tu foi grande até hoje, mas a partir de hoje chegou alguém que é maior do que você. Levanta sua mão para o céu, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Todo problema na sua espiritualidade, toda doença espiritual, toda doença física, toda miséria, todo problema, toda tempestade que se levantou na vida desse povo que aqui está, hoje chegou alguém que é maior do que você. Hoje chegou alguém que é maior do que você. E esse alguém que tem todo o poder, ele diz: bata em retirada agora. Bata em retirada agora. Aquele que tem todo o poder, ele diz: bata em retirada agora. A incredulidade não é o seu lugar. A vida dessas pessoas não é sua. A casa dessa família não é sua. Então bata em retirada agora, porque hoje chegou alguém que é maior do que você. Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que a sua dor. Quantos podem crer nessa palavra? Quantos creem que o Senhor hoje está restaurando a sua saúde? Está restaurando a sua saúde espiritual. Você chegou fraco hoje, mas aquele que é maior do que a sua fraqueza, ele te diz: hoje eu te fortaleço. Hoje eu te pego pelas mãos. Caminhando para o final, uma coisa me chamou muita atenção. Quando Jesus quis curar o cego Bartimeu, ele liberou apenas uma palavra. Quando Jesus quis curar aquele homem, um outro cego, e ele diz para aquele homem se lavar no tanque de Siloé, ele liberou apenas uma palavra. E o milagre aconteceu instantaneamente. Só que aqui, Jesus cospe nos olhos do homem, coloca a mão. Aquele homem olha para o céu e Jesus te pergunta: o que você vê? E ele diz: olha, eu vejo pessoas, mas elas são como árvores. Eu fiquei me perguntando: Senhor, mas por que esse homem foi 2 vezes? Por que parece que não foi instantâneo? Por que não foi instantâneo? Será que Jesus teve menos força aqui? Será que Jesus perdeu a sua força nesse momento aqui? Será que Jesus nesse momento estava mais fraco, né? Porque estava jejuando, estava no propósito igual a gente? Não era isso. Sabe por quê? Alguns milagres, Jesus, ele de fato vai curar com uma única palavra. Mas não é porque ele fez na vida do outro que ele vai fazer contigo do mesmo jeito. Entenda isso. Não é porque o outro está vivendo, com ele foi mais rápido, que Deus vai fazer contigo, comigo, do mesmo jeito. Ele tem maneiras diferentes de trabalhar com cada pessoa. O homem, naquele momento, Jesus toca nos olhos dele, ele parece que estava meio confuso. Olha, eu até estou enxergando, mas, sei lá, eu estou vendo pessoas como árvore.
Ele até estava confuso, mas ele estava vendo. O problema é que eu não me contento com aquilo que ele já fez e fico reclamando do que ele ainda não fez. É por isso que a gente acaba deixando de ser grato. Porque Deus já até fez o milagre, mas porque Ele não fez do jeito que a gente queria, a gente reclama. A gente não consegue agradecer pelas pequenas coisas. A gente não consegue agradecer pelo que Ele já fez e fica descontente pelo que Ele ainda não fez. E algumas coisas não adianta, irmão. Jesus vai fazer por etapa mesmo. Mas faça uma reflexão comigo. Olha para o seu passado, como você era. Você era pecador. Você era abandonado. Você era drogado. Você vivia batendo de porta em porta pedindo ajuda. E olha onde o Senhor te trouxe hoje. Só porque Ele te fez uma promessa que ainda não se cumpriu por completo, você não consegue viver as bênçãos que Ele já fez na sua vida. Vive o tempo todo reclamando. Todos nós conhecemos alguém que parece que nunca está satisfeito com nada. Jesus não. É porque Jesus não se mete nisso, é com o esforço do nosso trabalho. Mas vai lá, compra um iPhone 13 Pro Max. Ah, mas eu queria um 16. Sabe, nunca está satisfeito com nada. Não consegue vivenciar o milagre que Deus já entregou. E vive uma vida frustrada. Então, a depressão, o que causa o problema da depressão é o anseio pelas coisas passadas que não estão acontecendo no presente. E a ansiedade, ela é o reflexo da sua vontade de algo que está no futuro e ainda não aconteceu no presente. Por que tem pessoas vivendo depressão? Porque estão presas nas coisas que aconteceram no passado e não conseguem viver o presente. Estão presas com o que Deus fez no passado e porque não está fazendo no presente da maneira que eles querem que faça, não consegue viver a bênção do hoje, a alegria, o milagre do hoje. Só de nós acordarmos é um grande milagre. Aí a pessoa não consegue viver porque está presa no passado e outras não conseguem viver com a ansiedade do futuro. Ei, Deus está falando para pessoas nessa noite: o milagre que você espera eu te entreguei hoje. A bênção que eu tenho preparado para você para esse dia, eu já te entreguei hoje. Então viva cada dia o seu mal. Ei, o milagre de amanhã vai chegar amanhã, mas seja grato pela bênção de hoje. A bênção para alguns vai vir por etapa mesmo. A bênção para alguns vai vir por etapa mesmo. Ele ainda não fez tudo o que Ele te prometeu, mas olha de onde Ele te tirou. Olha onde você está hoje. O fato de Jesus não ter feito tudo não quer dizer que Ele não fez nada. O fato de Jesus não ter feito tudo o que Ele te prometeu não quer dizer que Ele não fez nada. Ele já fez muito por você, então seja grato, seja grata. Pega na mão de quem está do teu lado e diz: seja grato hoje. Seja grata hoje. Viva hoje a bênção de hoje. Irmão, entenda uma coisa. Você tem que ser grato hoje e entender que Jesus não trabalha pela metade. Eu que não estou preparado para receber a plenitude de Deus de vez em quando. Porque Ele sabe, irmão, que se Ele entregar tudo de uma vez, pastor, eu vou ficar soberbo. Eu vou me engrandecer. Tem uma coisa que eu aprendi na palavra, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que Ele não te entregou tudo ainda. Porque Ele precisa ainda melhorar a sua visão. A sua visão, irmão, irmã, ainda está embaçada. Então calma, Ele vai restaurar a sua visão. Quando Ele restaurar a sua visão, aí sim, a plenitude vai acontecer na sua vida. Mas não adianta, tem pessoas que não estão preparadas ainda para receber a plenitude de Deus.
Se Jesus fizer em plenitude, é isso. Eu fico soberbo. Eu esqueço da onde eu saí. Vem do Jacaré, da Marlene, do Complexo, da Ilha do Governador, lá de Vila Isabel. Aí Deus faz, esquece. E fui pobre, não me lembro. Sofri e não esqueci. Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que você ainda não está vivendo o que era para viver. Então faça uma reflexão nesse momento. E se pergunte: onde eu estou errando, Senhor? Se pergunte: onde será que eu estou errando, que eu ainda não vivi tudo que era para viver? Entregue ao Senhor a sua dependência. E Jesus está dizendo: irmão, não se preocupa, porque ontem eu fiz uma coisa, hoje eu faço outra, e amanhã eu vou fazer por completo. Mas fica tranquilo, eu vou fazer. O fato de não ter vivido tudo ainda não quer dizer que não fez nada. Ele vai fazer, mas vivo hoje. Jesus não te iludiu quando ele te tirou de Betsaida. Ele te tirou para fazer uma obra completa. Jesus não te tirou do lamaçal do pecado para que você morresse sem viver a sua promessa. Mas entenda, quem tem promessa morre sim, tá? Quem tem promessa, não morrerei. Se enganaram. Morre sim. Porque tinha um povo que tinha promessa, que viveu 40 anos no deserto e morreu sem entrar na terra prometida. Ah, mas não, irmão, eu sigo o Senhor, eu faço tudo certinho. Então continue fazendo tudo certinho. A palavra diz que aquele que é santo se santifique mais. Porque basta um erro, irmão, para que você não entre na terra prometida. Quem lembra de Moisés? Moisés fez tudo certinho, irmão. Ficou pertinho de entrar na terra prometida. Bate na pedra que não era para bater. Só falou: Moisés, fala que a água vai sair. Aí ele, e entenda, tá? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Ele, com raiva do povo, ele pega, já que não podia bater no outro, pega e dá uma pancada na rocha. E porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, ele fez tudo certinho na vida, mas não entrou na terra prometida. Então toma cuidado, porque, pastor, parece até que Deus ali está sendo um pouco rigoroso demais, né? Não, poxa, mas ele fez tudo hein? Por causa de um erro. Sabe o que Deus diz para mim? Moisés não entrou na terra prometida porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Se ele te deu muito e você está fazendo coisa errada, irmão, a cobrança vai ser grande. Um povo que tinha promessa, estava no deserto e não entrou. Por quê? Porque foi desobediente, murmurou. Então tome cuidado. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe, Ele quer nos dizer, para de reclamar, para de murmurar. Sai de Betsaida. Sai desse lugar de incredulidade. Não é porque tu não viveu tudo ainda que você não viveu nada. Você já viveu muito. Eu já fiz muito nas suas mãos. Quando você estava no meio do deserto, eu fui aquele que te aquecia à noite. Eu fui aquele que te refrescava durante o dia. Quando você estava no meio do deserto, eu fui a provisão que te entreguei todos os dias o maná. E quando você reclamou que só estava comendo pão, te entreguei carne para você comer. Então para de dizer que Deus não fez nada. Ele ainda não te entregou, porque você ainda não está preparado. A sua visão ainda está embaçada. Mas Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele te prometeu. Ele é fiel. Eu já peço para o Ministério de Louvor para se preparar e você se colocar de pé. Porque a mão dele, nessa noite, está te sustentando nessa luta. A boa mão do Senhor está te sustentando nessa luta. Aquele homem, ele estava em Betsaida. Ele tinha uma base de apoio. Primeira coisa que Jesus fez, quebrou, tirou a base de apoio dele, estendeu a mão. Deus pode até tirar a sua base de apoio. Deus pode ter te colocado numa luta, numa provação.
Mas nessa noite ele está dizendo, a minha mão está estendida. Eu tirei a sua base de apoio. Porque quando eu tiro a base de apoio, você precisa se apoiar em mim. Quando Jacó, ele luta com aquele anjo, quando o anjo toca na coxa dele, ele precisou segurar no anjo, se apoiar no anjo. Sabe por quê? Porque quando ele tira a base de apoio, a nossa base de apoio, ele passa a ser a nossa base de apoio. Então, se você está passando por uma luta nessa noite, é Deus te dizendo, hoje eu quero ser a sua base de apoio. A mão do Senhor está estendida para você. E Ele diz, eu irei te tirar de Betsaida, irei ampliar a sua visão. Mas Ele diz que você não pode voltar para Betsaida. Ele não esqueceu de você. Você pode louvar a Ele nessa noite, porque Ele não se esqueceu de você e Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Então você pode chorar, você pode derramar lágrimas, mas entenda que Ele não perdeu o controle. A mão do Senhor te sustenta. A mão do Senhor te sustentou hoje. A mão do Senhor te sustentou ontem e ela te sustentará amanhã. Você não ficará sozinho. Você não ficará perdido. Essa luta, o Senhor entra contigo. Então quando você chorar, se lembre que a boa mão do Senhor te sustentou. O Senhor, Ele te sustenta. O Senhor nessa noite, Ele amplia a sua visão e Ele diz para o seu problema que Ele é maior do que o seu problema. Então eu te convido nessa noite a colocar a sua mão no coração. Coloca a sua mão no coração e reflita comigo. Qual tem sido a sua Betsaida? O que tem sido a sua Betsaida? Que tem te prendido na incredulidade, te impedido de enxergar o que o Senhor tem para você. Qual tem sido a sua Betsaida? Betsaida não é o seu lugar. Esse lugar de choro, de dor, não é o seu lugar. Mas a mão do Senhor te sustenta nesse lugar. A mão do Senhor está estendida para você. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Você pode cantar isso? Eu louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei, pois ainda louvarei. Eu louvarei. O Senhor está te perguntando nessa noite: qual tem sido a sua Betsaida? Onde está o lugar do teu choro? Ele te sustenta nessa noite. E Ele diz: eu colho as suas lágrimas, eu cuido de ti, eu cuido da sua casa, eu cuido do teu filho. Ele cuida de ti. Então louve a Ele. Diga: eu te louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Irmão, muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos levar para lugares solitários. Muitas são as vezes que parece que nós estamos abandonados, que estamos sozinhos. Parece que estamos perdidos. Olha, agora é o fim para mim. Eu estou esquecido, ninguém mais lembra de mim, me abandonaram. Talvez você chegou aqui nessa noite e você perdeu a sua base de apoio. E
está pensando que agora está tudo perdido. Aquilo que me sustentava, aquilo que me trazia provisão, que me dava esperança, se perdeu. A pessoa que me ajudava morreu. A pessoa que era minha base se foi. A pessoa que eu confiava me abandonou. Eu estou lutando sozinho, estou abandonado. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer: pode porventura uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta? E não se compadecer dele? Mas ainda que esta se esqueça do seu filho, contudo, eu não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. E Ele diz: eu não perdi o controle. Eu estou no controle dessa situação. Você não está esquecido. Você não está esquecida. Você não está sozinho. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Era uma cruz pra ele, estava esquecido. Na Via Dolorosa estava esquecido. Ele estava esquecido. Ele estava esquecido. No sombrio do dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Escute, escute. Nós já iremos passar para a Santa Ceia. Mas eu quero chamar aqui na frente. Permanece, permanece, não muda não. Eu quero chamar aqui na frente só quem está se sentindo abandonado. Só quem está se sentindo abandonado e esquecido. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Pastor, eu estou me sentindo ultimamente abandonado, esquecido. Parece que o milagre, parece que as promessas do Senhor não vão se cumprir na minha vida. Somente você que está se sentindo assim, vem aqui na frente. Parece que as promessas do Senhor não vão se cumprir. Vem aqui na frente, que nós iremos orar por você e Deus irá ampliar a sua visão. O próprio Jesus foi abandonado. Pastora, ora aqui por ela, por favor. Pastor Vanderlei, ora aqui pelo varão aqui. Se tiver mais pessoa, vem aqui na frente. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser o que for. Vem aqui na frente que nós iremos orar por você. E Deus, nessa noite, irá ampliar a sua visão. Você não vai mais enxergar como quem vê árvores, mas você vai enxergar em sua plenitude. Deus te dará discernimento daquilo que Ele tem para você. Porque o próprio Jesus se sentiu em um dado momento abandonado, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Ele te trouxe aqui para dizer que Ele não perdeu o controle.
Você não está sozinho. Ele te pega pela mão, te leva para fora de Betsaida e Ele restabelece a sua visão. E o carpinteiro estava esquecido. Entenderam, ele estava esquecido. Entenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram o meu mestre. No terceiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer que a morte venceste, o verbo tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, hoje ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Porque teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Ele tem poder, o nome do Senhor está acima de todo nome. O nome do Senhor está acima do teu problema. O nome do Senhor está acima desse problema, dessa doença. Ele tem todo o poder. O teu nome está acima de todo nome. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Você pode declarar: poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Será que você pode pegar na mão de duas pessoas? Pegar na mão de duas pessoas aí agora. Pega na mão, pega na mão. Vamos fechar os corredores. Vamos fechar os corredores. Vamos fechar os corredores. Nós vamos nos unir. Fecha os corredores. Não quero espaço nos corredores. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Nós vamos nos unir como um cordão. Porque a palavra diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Eu quero que você olhe para a pessoa que está na sua direita, a pessoa que está na sua esquerda, e diz assim para ela: o nome de Jesus é poderoso. Mais forte, mais forte. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso sobre o seu problema. Ele tem o poder sobre a sua casa. O nome de Jesus é poderoso. És poderoso. Olha de novo para essa pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela. Diz assim para ela: vamos sair de Betsaida. Mas se você não tiver conseguindo, conta comigo. Conta comigo. Mas Betsaida não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Quantos estão saindo de Betsaida? Tem visão restaurada nessa noite. Tem visão ampliada nessa noite. Há poder no nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor. Há poder para curar. Há poder para transformar. Há poder no nome
de Jesus. Me ajuda, igreja. Me ajuda. A poder, a poder. A poder. Nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. E a poder. A poder. Nome de Jesus. A poder no teu nome. A poder A poder no teu nome. A poder. Nome de Jesus. Então quebra a cadeia, quebra a cadeia. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. E ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ai, eu tô escutando barulho de corrente caindo. Ouço cadeias quebrando. Eu tô vendo o problema batendo em retirada. Cadeias estão sendo quebradas. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Quebrando na vida do baterista. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Na vida do baixista tá quebrando. No nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Na vida do Yuri cantando. Ouço cadeias quebrando. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Pra finalizar, há poder no... Só a igreja, só a igreja. Há poder. Declare. Há poder. Pra cadeias. Você pode pisar nessa corrente que está aí agora o mais forte e dizer: eu te rejeito. Betsaida não é o meu lugar. Não é o teu lugar. Não é o seu lugar. Meu Deus. Glória a Deus. Cadeias foram quebradas nesse lugar. Visões foram ampliadas, restauradas. Deus te deu discernimento para entender. A obra será completa. Diz para quem está do teu lado: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Agora diz com mais fé: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Quantos creem nessa palavra? Glorifique ao nome dele. Aleluias.